Olá, minhas estrelas, como vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que tudo ótimo. Meus amores, vamos hoje para uma tiragem para falar de amor, tá? É uma tiragem que a gente vai fazer uma pergunta para saber como é que tá o nosso relacionamento nesse momento. Saber se você deve ou não aguardar a resposta daquele ser, da pessoa que você está se relacionando, da pessoa que você está se envolvendo. Na verdade, não é uma resposta, né? É você buscar saber o que te espera nessa relação a dois. Até porque nós sabemos que relacionamentos, eles são uma parceria, é um envolvimento onde duas pessoas se propõem a fazer algo dar certo. Eu trouxe para vocês a carta dos anjos. É essa cartinha que a gente vai usar aqui para te orientar nesse relacionamento, tá? Peço que você traga para mim toda a positividade para a gente verificar como é que tá essa relação, o que esperar desse relacionamento, se ele vai fluir, se ele vai crescer, se ele vai desenvolver, se ele vai amadurecer. A ideia é que você tenha aqui um discernimento, até para te ajudar a se comportar nessa relação. Talvez você já tenha passado por diversas e não tenha dado certo. E agora você está tentando novamente. Tá bom, meus amores? Peço que vocês se inscrevam nesse canal, comente, compartilhe e se inscreva para que a gente possa crescer cada vez mais, tá ok? Vamos verificar aqui que os anjos trazem pra gente nesse jogo. Vamos ver se eles nos orientam da melhor forma possível, tá bom? Vou virar todas as cartas, tá? Para que você possa visualizar junto comigo. De antemão, a gente já verifica que é uma relação que não tá muito fácil, né, de lidar. Você está vivendo a lua nesse momento, você como consulente, você está vivendo a lua nesse momento. E a lua, quando ela aparece numa numa tiragem de relacionamento, ela vem falar que você está num momento de tá vendo algo na relação que na verdade ela ainda não existe, tá? Então assim, você está envolvido nesse relacionamento. Esse relacionamento é o que você quer, porém você não está conseguindo ver além do que você deseja. Na verdade, você está criando algo na sua cabeça que na verdade talvez não seja isso que esteja fluindo dentro dessa relação, tá? Então assim, quando a lua vem, ela vem mostrar para você que nesse momento você tá um pouco não enxergando o macro do relacionamento, o macro da situação. Talvez você esteja muito envolvida com essa pessoa, talvez você esteja planejando demais, talvez você esteja querendo demais que aquilo aconteça de uma forma que você planejou, tá, meu consulente? Uma forma que você vem trabalhando aí para fazer dar certo. Só que a gente tem que pensar no seguinte: o relacionamento, ele não é feito de uma única pessoa. A gente precisa entender que o relacionamento a dois, ele tem 50%. É 50% meu, 50% do outro. É claro que tem situações em que às vezes você não tá tão 100% ou 50%, e aí o teu parceiro, o teu cúmplice, aquele pessoa que você ama, ela vai te dar um suporte para que você melhore, vai conversar, vai chegar para você e vai falar que vocês precisam ter um jogo de cintura diferente do que está acontecendo ali, tá? Porém, você precisa deixar de não querer ver. Você precisa olhar de uma forma racional para aquela situação. Porque quando a lua ela aparece num jogo, principalmente de amor, está dizendo que você não está conseguindo olhar o que realmente aquela relacionamento ele está aparecendo para você, tá?
Então, assim, você vem para uma situação na qual tem algo escondido, tem algo de mistério, tem algo ali que você não sabe. Talvez a pessoa que esteja com você não está te dando todo a verdade, tá? Isso se confirma quando a gente vê como é que está a situação do outro. Isso é uma carta do diabo. E a gente olha com o diabo que existe muitas paixões envolvidas, tá? Talvez ele esteja com você. Não vou afirmar que ele esteja com uma outra pessoa. Não posso afirmar, porém, quando o diabo vem, existem muitas paixões envolvidas, existe muita vontade de fazer acontecer. Talvez ele esteja com você, mas querendo ainda decidir o que vale para ele, porque tem muita coisa desenvolvida. Talvez o relacionamento de vocês é quente, sim, tem a paixão, tem o calor, tem o amor, tem o desejo de estar junto, só que para ele ainda não é exatamente aquilo que ele quer. Talvez ele não tenha decidido exatamente o que ele quer dentro desse relacionamento. Então, por um lado, acaba se combinando essas duas cartas, né? Porque assim, você está no momento em que você não está vendo a situação de forma clara, objetiva. Você tem a leitura aqui dessa carta, que é a lua, em que você está com uma neblina, um véu nos seus olhos, em que você vive um relacionamento bom, você acha que está vivendo um relacionamento bom, talvez um parceiro para a vida, talvez um parceiro para um período longo, porém você não está vendo com a razão. Nesse momento você está usando somente o seu coração para ver a situação que está ocorrendo aqui. E aí, quando o diabo aparece do lado lá do teu parceiro, ele vem falando, olha, eu tô aqui com você, porém eu tô vivendo num momento diferente. Eu tô vivendo num momento em que, pra mim, o quente do relacionamento, a paixão, ela tá valendo mais do que se entregar de verdade, do que validar aquele relacionamento ali para o mundo e para todos. E não é o que está combinando com o que você quer agora, tá bem? Então, assim, aqui vamos para parte onde a gente consegue verificar esse plano afetivo que cada um sente e como esses sentimentos estão sendo expressados para você. A carta que vem para falar com o consulente nesse momento é o pendurado. O pendurado, ele está deixando as coisas acontecerem. Ele não está fazendo nada para que as coisas sejam diferentes do que ele pensa. Então, assim, ele está ali no momento de sombrio, um momento onde ele não está enxergando com claridade o que está acontecendo ao redor dele. Porém, ele também, na verdade não é nenhum porém, né? Ele vem dizendo o seguinte, para mim tá bom do jeito que tá. Para mim, essa relação que eu estou recebendo está boa. Porque eu tô vendo somente aquilo que eu quero ver. Eu não tô vendo o macro da situação. E aí você fica naquele momento de pendurado, naquele momento de quietude, naquele momento de não fazer nada diferente, de você não estar agindo de uma forma mais assertiva, mas não está se impulsionando melhor, tá? Então, quando o pendurado vem, ele fala assim, olha, do jeito que tá bom. Mas não é o ideal para a relação, na verdade. Por quê? O carro que vem lá para o seu parceiro, para a pessoa que você está se envolvendo, o carro, perdão, já falei até a carta, mas na verdade a carta que vem para o seu parceiro é que nesse momento dessa relação existe sentimento? Existe. Existe um caminhar para a direção da relação de vocês? Existe. Só que ele quer ir adiante, ele quer fazer acontecer essa relação com você, tá? Porém, ele tá vindo de um diabo, ele tá vindo de
situações que talvez sejam externas que estão influenciando ele a tomar uma decisão. Então, assim, ele tem um caminho a seguir, que é o caminho do carro. Ele pode tomar esse caminho para ele continuar nessa relação com você. Ele quer, ele sabe que com você essa relação vai dar certo, porque ele já entendeu, ele já conheceu, ele está se envolvendo. Porém, como existem paixões, situações que estão deixando ele vivendo no momento utópico da vida, talvez ele ainda não tenha decidido. Sendo que se ele se decidir, o caminho é certo, é verdadeiro, o caminho é de amor, o caminho é de seguir em frente e viver uma vida legal a dois. Então, assim, ele tem essas situações em que ainda não deram a certeza para ele do que ele está vivendo com você, porque ainda tem talvez situações externas que deixam ele confuso, situações externas aonde ele pode ainda não ter decidido exatamente o que ele quer, porque ele vive talvez na sua relação com você, ou se houver outras situações envolvidas, ele fala muito de um amor carnal, fala de desejo, fala de paixão, fala de sexo. Mas é preciso que você tenha cuidado. Você tenha cuidado nesse relacionamento, não se entregar de corpo e alma, assim. Você precisa estar nessa relação com o pé no chão. Por quê? O diabo, ele pede para que você tenha cuidado. Nesse caso, o diabo vem para ele, mas ele está pedindo para que você, consulente, está aqui comigo agora, pedindo essa orientação, tome cuidado para você não enxergar que ele ainda está em tentação e que ele pode acabar atrapalhando o relacionamento de vocês. Você quer construir algo significativo? Se ele quiser construir algo significativo, ele precisa policiar. Ele precisa deixar de lado os desejos dele carnais, para que ele possa chegar aqui no carro e viver de uma forma diferente. Porque quando ele conseguir se libertar dessa situação aqui, que o diabo traz para esse relacionamento, ele chega aqui no carro mais assertivo. Ele chega aqui no carro de uma forma no qual ele vai saber o direcionamento que ele precisa tomar. Ele vai saber que ele precisa ter uma decisão. Até porque nesse momento você está pendurado. Então você está ali meio que estagnado. Meio deixando as coisas acontecer. Na situação aqui apresentada até nesse momento, quem tem a rédea do relacionamento é ele. Porque você está vendo algo que não é a verdade absoluta, porque ele está vivendo aí essa situação da paixão. Você está deixando a coisa acontecer e seguir, sem ao menos ponderar. Tá ali, você tem a sua cabeça está livre, os seus braços estão livres, porém você de ponta cabeça, você não tem muita claridade do que está acontecendo ali naquele relacionamento, nessa situação entre vocês dois, tá? Então eu peço que você verifique exatamente assim, quer essa relação? Você quer estar nela? Então visualize ela de forma mais além, de uma forma macro. Você precisa olhar essa situação de uma forma com mais força, com mais vontade, porque nesse momento você está estagnado. Não existe aqui informação nenhuma de que esse relacionamento ele vai acabar. Não tem isso. Mas pode haver um enfraquecimento, porque você está vivendo num momento de lua, nesse mistério, nesse sombrio,
e aí você está vivendo nessa estagnação. É preciso que você analise o que é importante para você, nesse caso, para vocês dois, tá? Para que você até possa vir ajudar ele a sair dessa situação de só desejo, só carne, só sexo. E nessa situação aqui dessas 3 cartas, se a gente pegar essas 3 cartas aqui, a lua, o diabo que vem para você, o pendurado, a lua que vem para você e o diabo que saiu para ele, senta, conversa, põe os pingos nos is, tá? Para que nenhum dos dois aqui saia machucado. A gente sabe que qualquer relacionamento, quando ele não dá certo, um sempre sai machucado, mais machucado, né? Que o outro. Então, assim, você conversa, você senta, você conversa, para que ele possa seguir de uma forma mais verdadeira do seu lado, tá bem? O carro, quando ele vem aqui nessa leitura, falando do seu parceiro, dessa pessoa que está com você e que você quer que ele tenha um direcionamento melhor para essa relação, você precisa meio que ajudá-lo, né? Com essa ressignificação aqui, com esse momento de quietude. Você enxerga o que precisa se ver, então você tem que olhar para ele de uma forma diferente. Não é que deixar o sentimento de lado, não é isso. Mas você pode verificar como é que realmente ele está se entregando no seu relacionamento, como é que ele está realmente vivendo. E quando você consegue enxergar isso, e que você vem para o pendurado, e que você passa esse momento de ressignificação, esse momento teu de quietude, esse momento teu de avaliação, e você pede para conversar, aí sim. Agora ele vai começar a ver o relacionamento de vocês de forma diferente. Ele tem sentimento, só que ele ainda não entendeu o que ele sente realmente por você. Porque até então, eu vejo que o seu sentimento por ele é um pouquinho maior. É um pouquinho maior. A gente não tem como mensurar. A gente não tem como mensurar, uma vez que só quem sabe do que sente é quem vive. Só que quando você faz essa avaliação aqui, que você para, se concentra, o que eu quero? O que eu quero para esse relacionamento? E você vai para ele, conversa com ele, ele começa a mudar o jeito dele com você. Tá, meus amores? Essa carta, quando aparece, ela vem dizer que agora é a hora de assumir o controle dessa vida amorosa. Então, talvez ele estivesse nesse momento de paixão por você, não por você, no momento que estava pensando só na carne, só no sexo, só naquele frenesi que a paixão traz, que assim, a gente não consegue saber se é exatamente só com você ou se é com terceiros. Mas aqui, como você não está vendo a situação de uma forma clara e objetiva, eu acredito que tenha outras pessoas envolvidas, ou tinha outras pessoas, mas que essas pessoas, mesmo que no psicológico, ainda estejam trazendo influências para a relação de vocês, tá? Só que aí quando você vem aqui com o pendurado e conversa, senta, põe os pingos nos is, ele começa a mudar. Ele começa a conhecer que ele precisa agir. Ele começa a pensar que ele precisa conduzir melhor esse relacionamento para que haja amor. E ele começa também a ver as recompensas de estar contigo. Ele começa a ver que se ele se jogar nessa relação com coragem, com coração e com determinação, esse relacionamento é fadado ao sucesso, tá? Também pode lembrar que
é importante ele lembrar também que existe assim um controle. Ele vai começar, se ele tem uma fraqueza em relação a essa situação do diabo, em relação a essas situações que às vezes a gente não consegue controlar de forma fácil os desejos, as paixões, as vontades, as querências. Quando ele começa a entender que ele precisa fazer de forma diferente, e aí quando ele percebe que essas coisas podem atrapalhar ele, depois das conversas que vocês têm de forma verdadeira, vocês começam a ver que existem aí um relacionamento possível, um relacionamento que pode crescer. A comunicação, desde aqui, quando aparece o pendurado, que ele fala que você precisa conversar e ele passa para o carro, a comunicação é a chave do negócio, tá? Porque ele começa a se dirigir com mais determinação e não permite mais que o diabo, que as tentações, que os enganos, que essas coisas que vão te levar ali, ó, te dão um calor do momento, atrapalhem o relacionamento de vocês, tá bem? Então, quando a gente chega aqui na carta nessa terceira parte aqui, a gente vai falar de um lado mais físico, mais lado sexual, que vocês sentem um pelo outro. E aí, quando aparece pra gente a carta da justiça, não é diferente não é muito difícil de imaginar que você, consulente, está passando por um momento de avaliação. Você está passando por um momento em que você está começando a olhar ele de uma forma que você começa a julgá-lo. Julgar se realmente é isso que você quer, se é isso que ele realmente deseja, tá? O carro, quando ele aparece aqui com a justiça pede um equilíbrio. Ele pede uma responsabilidade pelas ações que você, consulente, executa. Quando essas cartas aqui combinadas uma com a outra, podemos chamar isso aqui de controle. Você começa a assumir o comando dessa situação, tá? É claro que você começa a assumir o comando dessa situação, mas você precisa comandar respeitando o outro, respeitando as vontades, respeitando os desejos, respeitando que aquilo ali tem que ter a sua necessidade, porém a necessidade do outro também. Porque você sozinho não faz um relacionamento. Você sozinha não faz acontecer essa relação, tá? Então, quando a justiça ela vem para você ponderar a forma com a qual você está pensando em agir, tá? Ela vem de uma forma que você precisa olhar o todo, você precisa olhar o em volta, olhar o que está acontecendo aqui entre vocês, para que você possa tomar uma ação, tá? Uma ação de que você não pode julgá-lo. Você sente muito, você tem um sentimento muito forte por ele. Você é muito atraído por ele. Você tem o desejo de estar com ele. Sendo que, nesse momento, você está numa balança em que você está julgando um pouco mais. Será que ele quer? Será que ele não quer? Será como está esta situação? Então, esse momento você não tem que fazer isso. Esse momento você precisa olhar para si e pensar o que você pode fazer para que esse relacionamento ele venha de uma forma mais
branda, mais tranquila, sem cobrança. Porque só assim o relacionamento vai dar certo, tá? A gente não obriga ninguém a nada. A gente não consegue fazer com que a pessoa mude o jeito dela só para nos agradar. Não. Isso aí é algo impensável. Ninguém muda porque você quer. As pessoas mudam porque as situações fazem com que ela mude. Talvez o relacionamento esteja crescendo para uma coisa legal, tá? Porém, se o outro quiser, vai dar certo. Se ele não quiser, ele vai sair fora, tá? Então é um momento que mesmo que você esteja passando por uma situação de conflitos mentais, você precisa decidir que você quer aquilo ali. Então você tem que apresentar para o seu parceiro as suas decisões, as suas escolhas e ter iniciativa de ser verdadeiro consigo mesmo. Nesse caso você não pode julgar o outro, mas você pode se julgar, não se cobrar, mas se julgar de uma forma em que você veja o seu ponto de vista e o que o seu ponto de vista está trazendo para essa relação, tá? Certifique-se de cuidar bem do seu parceiro, mesmo nos momentos que você esteja passando por frustrações. Esteja atento aos sentimentos dos outros, dele. Lide com todas as situações com honestidade. Tenha fé. Se é o que você quer, se é o que o seu coração deseja, você vai conseguir. E esse relacionamento tende a prosperar, tá? Então, assim, você tem lutado, talvez, contra os sentimentos que te confundem para que você viva nessa relação. Mas a justiça, ela traz para você que se você tomar a iniciativa e viver de uma forma mais você com você mesmo, mostrando para ele o que você quer, o que você deseja, o que você pretende, talvez não, né? Você vai ter um sucesso nesse relacionamento, tá? A carta da força, quando ela vem pra cá, e essa carta ela tá pra ele, né? Pro seu parceiro. Isso aqui independe do relacionamento, tá, meus amores? Seja relacionamento entre homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher. A gente tem que olhar o sentimento, o coração, porque é ele quem faz a gente andar, fluir, crescer, desenvolver, seja em qualquer área que for. Aqui a gente está falando de amor, aqui a gente está falando de como vai ser essa relação, de como essa relação ela tende a andar, como essa relação ela tende a seguir. Sendo que a gente tem que tomar essas questões de vida, de sentimentos, na verdade, para a vida. Porque só assim a gente consegue lidar melhor com tudo. Quando você passa por uma situação e que quando você começa a olhar para você e enxerga que você é o detentor, responsável pela sua vida, pelas suas escolhas, pelo seu caminhar, tudo se torna menos doloroso. Porque o amor próprio, ele é o mais importante dentro de um relacionamento, tá? Então, meus amores, eu peço a você que é meu consulente, que olhe essa relação, você vai olhar ela no começo, vai estar um pouco aí dúbio, você vai ter um momento de se resignificar, você vai ter um momento de sentar e conversar, e o teu parceiro, ele tende a te ouvir, ele tende a te escutar. Por mais que ele esteja passando por uma situação que ele fique um pouco, não confuso, mas que ele ainda tem coisas que ele precisa mudar, você, como uma pessoa mais, talvez aqui, mais nesse momento de justiça, que você começa
Quando você vem do pendurado, que você começa a ponderar as coisas melhor, você começa a avaliar de forma mais tranquila, que você começa a pedir para conversar, pedir para sentar, vamos pôr os pontos nos is, e que a gente precisa saber se a gente vai ou se a gente não vai. Você começa a ter um pouco mais de controle nesse relacionamento. Controle total em relação a fico ou não fico, vou ou não vou, saio ou não saio, tá bem? E quando a carta ela vem aqui para essa situação do seu parceiro com você, é uma carta que ele está começando a decidir, ele está começando a olhar você de uma forma diferente, ele está começando a querer se encaminhar. Na verdade, ele já está indo para a sua direção de uma forma mais aberta, de uma forma mais desejada. E quando a força vem, ela fala que existe um poder de sedução super legal, tá ótimo, tá em alta, tá? Esse amor de vocês tendem a crescer. Ele já começa a não ter medo mais de se arriscar, tá? Talvez ele seja quem você precisa nesse momento para trazer ótimas histórias e ótimas histórias de amor e uma companhia maravilhosa para se relacionar, tá? Então, o tempo que vocês ficarem juntos, o tempo em que vocês viverem essa paixão, vai ser algo de verdade, vai ser algo de certo. Por mais que lá no comecinho, ou até no começo do relacionamento que vocês estão vivendo agora, esteja ficando aí essa coisa de ou não é, vai ou não vai, você pode estar sendo orientado aqui pelo tarô, na verdade aqui pelas cartas dos anjos, de que essa relação tende a fluir, tende a dar certo, tende a chegar aonde você quer, porque a força ela vem dizer para você que o relacionamento está ficando forte. E essa força, quando vem para o seu consulente, uma vez que é ele que está tendo um pouco mais de dificuldade de se entregar na relação, fala para você que ele está ficando forte e quer vencer problemas, quer fazer dar certo. Ele quer sedução nesse relacionamento. Ele vai tentar, ele vai investir em você, tá? Ele vai querer você sempre. E é o momento que você precisa, junto com ele, nesse momento já parou aí de julgar a relação. Eu não acho nem que você estivesse julgando aqui o medo, não. Como fala? Você estivesse julgando aqui ele, mas você estava julgando a sua relação com ele. E aí, quando você começa a perceber essa vontade dele vindo para a relação, você começa a se abrir mais. Você começa a se envolver mais. E aí as coisas vão fluindo e tende a dar super certo. Afinal de contas, esse conjunto de cartas aqui, ele traz a dúvida, ele traz a conversa, ele orienta o seu parceiro a chegar numa melhor fase. E aí você deixa de julgar você ou a relação. Ele mostra para você que ele quer, que ele vai vir com força para dentro desse relacionamento. E para finalizar, e depois desse conjunto de cartas, essa carta aqui, Roda da Fortuna, será o futuro do relacionamento de vocês. Ai, que lindo! E a Roda da Fortuna, a gente sabe que pelo andar aqui da carruagem, a roda ela não estava lá em cima, ela não estava lá no brilho, no glamour da relação, naquela força total da relação. Não estava, mas ela está se encaminhando para lá. A Roda da Fortuna, quando ela aparece em qualquer jogo, ela vem para fazer você enxergar que ciclos acontecem. Ciclos, eles vêm para você entender, aprender, tomar uma lição,
de que uma hora você vai estar lá em cima, outra hora você vai estar no meio e por fim você pode estar lá embaixo. E não é para sempre. Isso aí acontece, vai rodando aí esse período em que você vai fazendo algumas você vai precisando aí fazer algumas alterações nesse relacionamento. É lapidar esse relacionamento a dois. É lapidar porque, na verdade, quando a gente tem um relacionamento, é bem difícil você... É quase impossível, né? A gente, no começo de uma relação, a gente tem um sentimento de que tudo vai dar certo, que tudo é bom, que tudo é maravilhoso, porque tem aquele fogo da paixão. E conforme as coisas vão acontecendo, elas nem sempre continuam do mesmo jeito, né? Então, quando você começa a ter a possibilidade de fortalecer, seja aí com tempo de relação, meses, ano até, ou até aquela pessoa que já está casada e que quer fortalecer o relacionamento, a carta da roda da fortuna, ela vem indicar que depois disso tudo aqui que vocês passaram, indica uma renovação. Ela está presente para que você perceba que a sua vida amorosa está fluindo, que tende a crescer, tá? Indica que o seu relacionamento ele vai ser pleno, ele vai ser feliz, vai haver mudanças para vocês dois. Então, mudanças assim, quem sabe, se vocês estão só ficando, aí já vem aquela fase do namoro. Se vocês estão só... já estão namorando, já pode vir aqui uma fase de um relacionamento de casamento, pensar num casamento. Se já está casado, se pensar ali em ter crescer a família, tá? Aqui a roda da fortuna, quando ela aparece com o diabo lá em cima, indica que essa pessoa aqui ela estava com muita coisa na cabeça. Estava frenético, estava autoritário, estava um pouco tolerante. E não estava muito... não estava muito ali para vocês. Mas aí ele vem pedindo para que você... Para que a relação dos dois, ele vem dizendo que essa relação dos dois, essa combinação, pode dizer para você que vocês precisam aprender a ser mais aberto e ter mais calma, mais calmaria, porque as coisas vão fluir. E elas estão fluindo. Elas estão fluindo e que você não precisa ficar... Então, você, na verdade, meu consulente, não precisa ficar tão afoito. É preciso analisar o que você está vivendo. É preciso analisar porque você plantou coisas boas. Você vem plantando algo bom nesse relacionamento. E essas coisas boas, quando a gente planta, a gente colhe. É fato. Então, assim, é o momento dessa leitura em que você precisa enxergar que existem caminhos. A gente começa ali num patamar e a gente vem galgando melhoria, principalmente quando a gente deseja que aquela situação se concretize, que seja bom para o relacionamento, que seja bom para os dois, é o que você quer fazer dar certo. E a roda da fortuna, quando vem, ela vem de uma forma... É um excelente lembrete de que tudo que vai e volta. É preciso ser gentil com o outro. E aí, você sendo gentil, quando você para aqui de fazer esse julgamento com o seu parceiro, a cobrança excessiva, essa questão de querer que as coisas sejam do seu jeito. Se você se tornar mais gentil com o outro, automaticamente ele vai ser gentil com você.
vai ser mais atencioso com você. Então, aqui fala que você precisa, tá? Fala que você precisa dar o que você quer receber. Você dá o que você quer receber e você dando, o retorno vem. E nesse caso aqui, com o que essas cartas apresentam aqui pra gente, o resultado vai vir legal. Vai vir de uma forma que a roda da fortuna ela traz para você que os eventos se tornarão agradáveis, tá? Essa conexão com vocês dois vai aumentar. E aí, como eu falei anteriormente, essa roda da fortuna ela vem dizer, ó, pode vir aí um morar junto, um noivado, um bebê, tá? Ela vem dizendo que houve uma mudança que parecia ser desafiadora, que você não estava tendo tanta fé na relação. Mas não desiste dela não. Ela vai chegar e vai dar certo. Tá? Que as mudanças, elas vêm no sentido positivo. Porém, é uma... Como a roda da fortuna eu falei, quando a roda da fortuna vem, é cíclico. A intenção aqui é fazer dar certo, a intenção aqui é que as coisas aconteçam da melhor forma possível, que tudo dê certo para vocês, mas é importante você sempre alimentar o algo bom dessa relação, tá? Porque o relacionamento, assim como qualquer outra situação da nossa vida, ele precisa ser lapidado, ele precisa ser cuidado, ele precisa vir de uma forma que você vai passar, talvez você esteja começando agora nessa situação, que a situação está lá embaixo, não está muito controlável para você, mas que você vai trabalhar para aquilo ali crescer e vai desenvolver, tá bom? Tenha fé e acredite mais no teu potencial e dê mais credibilidade com quem está com você. Meus amores, espero que você tenha gostado dessa leitura. Eu espero de verdade que tenha tocado o seu coração, tenha clareado talvez o que você está passando por aí, tá? Caso você tenha ficado até o final, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, para que você continue recebendo aí orientações e dicas vindas aqui do canal Estrela 17. Para complementar aqui essa nossa leitura que eu achei bastante interessante pra gente, vou tirar uma mensagem vinda na verdade é um conselho, né? Uma orientação, uma dica, talvez venha complementar essa leitura. Caso não complemente, não tem problema não, tá? Caso ela não complemente, ela vai só te trazer um conselho, uma dica ou uma resposta para aquela dúvida que você estava aí passando pela sua cabeça, tá bem? Então vamos lá, vamos ver quem traz. Normalmente aqui é um conselheiro da Madame Dora que traz esse recado pra gente. E tirar aqui uma escondidinha. Quem traz esse conselho é Lívia Livre. Não é seu papel agradar a todos. E a mensagem da Lívia é a seguinte: a época é própria para autolibertação. Divirta-se com os pensamentos extravagantes de liberdade. E se você se tornasse uma trapezista, um chefe ou de um restaurante tailandês, um massagista de cavalos ou um entusiasta de surf, abre-se para a vida e descubra quem você é da forma que agradar a si mesmo, não aos outros. Dê si mesmo permissão para ser sua versão mais excêntrica. Afinal de contas, suas excentricidades é que destacam você. Lívia Livre lhe incentiva a cuidar e nutrir as suas singularidades. E uma oportunidade para honrá-las está a caminho. Não deixe que a opinião dos outros lhe impeça de desfrutar sua versão autêntica. Se você não agir, o ressentimento estará lhe esperando na esquina.
Não toda, mas a mensagem ela diz que é para você ser você mesma. Então você tá nessa relação aqui, que você vai ter que ser você mesma, você vai ponderar a situação, vai chegar um momento que você vai ter que se mostrar quem realmente você é, para que a relação seja legal. E vai ser, tá? Você tem que confiar mais em você. Confia mais em você. Busca do outro o que ele realmente quer, porque ele vai te falar, tá? Porque vai chegar um determinado momento que ele vai parar e pensar, se eu perder essa pessoa, talvez amanhã ou depois eu não tenha mais condições de reconquistá-la. Então você vai ter o seu momento lá de dúvida, você vai ter o seu momento de ressignificar e depois você vai ter o seu momento de falar. E aí quando você para de julgar não só ele, como a você também, você vai começar a agir pela relação dos dois. E aí a tendência é que as coisas fluam da forma bem melhor. Tá bom, meus amores? Obrigado por estarem aqui. Essa foi a leitura para hoje e eu espero te ver na próxima vez. Fiquem com Deus e até breve.